perguntou aqui, ó. Ele chamou de presidente, hein? Presidente. Vai espalhando, ver se pega. Ele falou, existem países mais pobres que o Brasil, que são muito menos violentos, como a Índia e a Indonésia. Por que não conseguimos vencer a violência? A solução são os modelos nórdicos, que até alugam presídios? Não, definitivamente... Eu posso acrescentar uma coisa também? Claro. Uhum. Aquela coisa que Nova York... Tô falando de uma cidade, mas aquela coisa da tolerância zero... Nova York. Passa por isso, mas é preciso entender o fenômeno americano, porque o fenômeno americano há uma convergência quase instantânea do poder executivo com o aparato de justiça. Então o xerife americano, o delegado de polícia, não é uma carreira autônoma, ele é eleito e faz parte do partido do procurador, do Ministério Público, e a justiça ela mesma entraram junto com o Giuliani. Então eles fizeram um esforço, e a polícia de Nova York era muito violenta. Ela resolveu a parada muitas vezes matando. Na época ou até hoje? Na época. Hoje menos, porque despencou a coisa. No caso brasileiro, nós temos erros muito graves da legislação para começar. Vou te dar um exemplo aqui de novo. Olha, quando a gente olha qualquer assunto sério, quer dizer, vamos lá, quantos brasileiros estavam presos quando o Lula tomou posse? Eu vou dar o número. 300 mil pessoas. Tá. O Lula copiou a legislação norte-americana de guerra às drogas. É uma aspas aí, que é guerra às drogas, que foi o Reagan que estabeleceu, e é uma política completamente equivocada que faz 15 anos que os americanos abandonaram. Mas o Lula copiou a lei americana por influência dos americanos, que ele aceitou, e hoje o Brasil tem 1.180.000 pessoas, ou dentro dos presídios ou com mandado de prisão em aberto. Tem 250 mil mandados de prisão em aberto. Quem são essas pessoas? Os políticos ladrão? Os empresários sonegadores? Não. Tudo jovem negro pobre das periferias. Num regime de contenção. Esse é o país que mais mata e o país que mais morre polícia. É a polícia que mais mata e é o país que mais morre polícia. É uma guerra. Ou seja, a legislação está errada. Nós precisamos mudar e aí fazer um debate muito claro. Será que é correto eu pegar um garoto que é o avião do tráfico ou um mero dependente e pegar esse garoto que não é violento no primeiro momento e botar ele no presídio, na primeira noite que ele entra no presídio, que viraram verdadeiras universidades do crime, ele tem que se filiar a uma facção ou ele vai ser currado ou morto. Mas a facção, além de oferecer o terror, oferece proteger a família dele lá fora. Quando é que tomou sede no Brasil esse fenômeno das facções e das milícias, especialmente no Rio? Quando? Durante o período do Lula. E por quê? Porque não mudou uma legislação. Mas por causa da ausência do Estado? Absoluta ausência e equívocos. Não foi feita uma inovação institucional, nenhuma inovação institucional, a não ser copiar essa lei americana que criou a massa de manobra, o exército de reserva das facções, com jovens negros da periferia que caem na desgraça do avião da droga, porque estão aí na história do compre, 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 que é o consumismo, etc, etc, também muito estimulado por esse tipo de político no Brasil. Compre, 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 e ele nem a família tem renda para comprar. Nem o celular, nem o tênis, nem o tablet. Percebe? E aí o tráfico oferece para ele. E ele está querendo viver tudo que há para viver, para usar o verso do Lulu Santos, porque não acredita que tenha futuro para ele. Que ele vai ser ou preso ou morto, como está acontecendo. Tem que mudar a legislação. E estabelecer penas de não cadeia, de não encarceramento. Os portugueses estão fazendo uma coisa que sai da discussão que entra moral, entra religião, e aquelas discussões que passionalizam, que não são inteligentes, e que eu quero fazer com todo mundo na mesa, nesse esforço de reconciliação. Meu irmão, não dá mais para fazer como está. Vamos discutir aqui como fazer. O que os portugueses estão fazendo nesse assunto da droga? E eu estou estudando bastante essa experiência. Eles fizeram o seguinte: os especialistas, os cientistas, médicos, etc., estabeleceram qual é a quantidade de cada uma das drogas que o dependente precisa ter para saciar sua dependência por uma semana. Se uma pessoa for apanhada com esta quantidade necessária e suficiente para uma semana, é assunto de saúde, não tem nada a ver com polícia. A partir daí, eles estabelecem uma gradação da pena pelo volume. E isso nos permite, por quê? Porque o traficante não está na favela. Claro, o traficante não está na periferia. Claro que não. O traficante está morando, sabe, nos Alphaville da vida.
o chefe das facções está morando nos Alphaville. E isso nós precisamos fazer. E como é que faz? Aí não é aparato, não é sair entrando e atirando e aterrorizando a população. É inteligência policial, polícia científica, é mapear o caminho do dinheiro. Tudo isso é um aperfeiçoamento. Agora deixa eu dizer para você, sabe quantas polícias federais o Brasil, de 210 milhões de habitantes, tem? Sabe quantos policiais federais a Polícia Federal Brasileira tem? 11.800. Isso é 1/3 da Polícia do Ceará, 8º estado brasileiro. Se você ser sério, quer combater crime, sabe, a estrutura que é responsável por combater corrupção, combater crime de colarinho branco, combater crime financeiro, combater crime organizado, facção criminosa, tem 11 mil pessoas e a metade está atrás de balcão carimbando, de mesa carimbando papel, isso não é sério. Sabe quantos presídios federais foram construídos no Brasil nos últimos 20 anos? 5. Muito pouco. Sabe, é ridículo. Então não é sério. Nós temos que criar um sistema unificado de segurança pública que já está anunciado e não se pratica, integrando as guardas municipais, as guardas comunitárias, que tem uma tarefa muito mais de mapeamento, de inteligência, porque eles sabem ali na comunidade quem que é perigoso, quem não é, quem está na droga de forma venial, quem está na droga já conectado com facção e no terror do assassinato e dos crimes mais graves, de sequestro, etc, etc. E estruturar a PM, Polícia Civil, e reforçar a capacidade de investigação através dos mecanismos científicos de inteligência. Percebe? Hoje tem coisas importantes que o Brasil, a gente nem deve falar publicamente, mas você, por exemplo, no Ceará, nós praticamente acabamos com o roubo de carro. Como? Deixa eu ver se eu digo sem dizer. Com tecnologia. Mas por quê? Se você com tecnologia. disser... Não, para não prevenir para os bandidos, tá, né? Então, tá. Mas vai lá. É basicamente o seguinte, sabe os semáforos? Sei. Os semáforos. Sabe os pardais que a gente chama lá, claro. para fiscalizar a velocidade? Com um software adicional, eles manda identificam em tempo real o carro. Então, se você comunicar que o seu carro foi roubado, na hora eu no sei. primeiro farol que você passar, ele avisa onde está, a polícia risca em cima. É tão fácil, né? Aí o seguro cai o valor, claro. percebe? Tecnologia, informação. Né? Agora nós estamos pegando firme na questão dos homicídios. O Ceará que mais derrubou homicídio e eu estou achando que a facção criminosa que o Bolsonaro criou nas PMs vai já puxar um motim. Porque é um câncer que nós temos dentro das PMs que se fundou, são minorias, mas muito agressivas, muito bandidas, conectadas com milícias, são muito bárbaras, sabe? Fizeram uma chacina em Fortaleza, um negócio, entraram numa espécie de orfanato, entraram lá, tiraram 8, 10 garotos, 12 garotos, fizeram um julgamento, uma pantomima de julgamento, justiçaram 11. Caramba, cara. E tem político. Medieval. E tem político. E aí ganham, tá tudo aí, na Câmara Federal, coronel não sei das quantas, major não sei das quantas, capitão não sei das quantas, tudo fazendo política. Falando, tem um pouco a ver com segurança, né? E a parte, e aquilo que estava acontecendo da Operação Lava Jato, combate à corrupção, e que agora a gente está indo para trás também. Olha, a Lava Jato foi uma coisa muito boa e muito importante para o Brasil. Mas, infelizmente, muito aplauso, Sim. muita homenagem, muita gravatinha borboleta, muita manchete exibicionista. Recuperou muito dinheiro também, né? Sim, mas assim, era muito importante, porque ela meteu o dedo na ferida. Sabe? E é tudo verdade. O Michel Temer é corrupto, o Eduardo Cunha é corrupto, o Sérgio Machado é corrupto, sabe? O Roberto Costa é corrupto. Isso tudo é corrupto mesmo, para valer. Tal. Devolveram muito. Palocci devolveu o dinheiro, confessou e tal. E isso não aconteceu por acaso. Mas o que acontece? O Moro e os procuradores começaram a pegar corda. Começaram a se endeusar, começaram a se apaixonar e querer ser política. Aí degringolou geral. Por quê? Porque é uma lesão ética impossível de ser corrigida um juiz condenar um político e, como consequência dessa condenação, o político fica fora da eleição e esse juiz vai ser ministro do político que ganhou a eleição, porque o outro não participou, ou pelo menos alega. Perdia, mas pode dizer que não perdia porque... Então isso aí ferrou, sabe? Ferrou, porque aí não é mais político, não é mais juiz, é um político, um politiqueiro, pilantra. E aceitou vantagem, porque é capítulo do Código Penal. Porque se eu oferecesse um saco de dinheiro para o Sérgio Moro... O cargo seria... O cargo é vantagem devida. Então, entra como vantagem. O cargo e a promessa de um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.
Que é o que foi... Que o Bolsonaro publicamente prometeu então, se tivesse prometido um saco de dinheiro, todo mundo entendia que era suborno. Mas prometer um cargo vitalício do coisa também é vantagem indevida. Percebe? Ele se corrompeu, o Moro, completamente. E hoje, para revelar que se corrompeu mesmo, sabe onde é que o Moro trabalha? Não. O Moro trabalha para uma firma americana que administra a massa falida da Odebrecht que ele, Moro, quebrou. Caramba. Atenção, quem duvidar, o Moro hoje trabalha para uma firma americana que administra a massa falida da Odebrecht, que é a empresa que o Moro faliu. Isso é de uma imoralidade criminosa. E ainda tem gente que acredita que o Moro é sério. O Moro se corrompeu completamente. E como a gente continua com esse combate à corrupção... Não é espetáculo. Não é espetáculo. O combate à corrupção... Mas com total liberdade... E que o, absoluta e que liberdade, o governo não claro, tenha influência. Absoluta autonomia processual para o Ministério Público, para a Polícia Federal, que são os órgãos de investigação, e absoluta autonomia para o magistrado. Mas nós temos que melhorar a legislação brasileira, porque não é possível. Vamos raciocinar juntos. A gente só está... A Justiça Federal é uma imensa estrutura que está no Brasil inteiro. Será que dá para acreditar que só um juiz federal combate a corrupção? Claro que não. Percebe? E os outros muitos juízes federais que estão fazendo severamente o seu trabalho, sem exibicionismo, sem politização, e que fazem sentenças que sustentam, porque eu cansei de dizer, vão no Google, cansei de avisar, olha, esse negócio do Moro aí, parece que é valentia, está fazendo as coisas, vai botar para quebrar e tal, ele está semeando nulidade. Eu disse muitas vezes, quando a imprensa parar de prestar atenção, tudo isso que ele está fazendo vai ser nulo. Vai ser desfeito. E ele vai passar um atestado de inocente para quem não é inocente, como o Lula. Alguém acredita que o Palocci roubou 100 milhões de reais e devolveu sem o Lula saber? Então? Alguém acredita? Eu sou idiota. Você acredita, Mandíbula? Eu não acredito, cara. Então.